Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de Enzo Maresca porque o início dele como técnico do Chelsea é melhor do que o da encomenda, né? Porque ninguém imaginava o Chelsea no momento próximo do top 4, ninguém imaginava o Chelsea conseguindo emplacar uma sequência de vitórias consecutivas e mais, né? Um time que conseguisse 3 jogos consecutivos sem sofrer gols, isso não estava no script do Chelsea, mas é o que acontece. E eu acho que a janela de transferências do Chelsea muito questionável, embora não seja perfeita, acho que muitas coisas não foram resolvidas, me parece que vem sido um acerto em relação ao encaixe que se tem com o técnico. E a meu ver, a gente está vendo um Chelsea que ainda tem muito a evoluir, jogadores jovens, um elenco jovem com muito promissor, né, com um potencial enorme, mas ainda obviamente ainda tem muito a melhorar. Mas a questão é, a ideia base parece interessante, a semente parece estar sendo plantada e parece haver uma base muito boa para essa pirâmide. Não adianta você ter só a parte de cima, que é a coisa que fica mais bonita, se você não tiver uma base sólida, entende? Senão tudo desmorona. E, a meu ver, o trabalho do Maurício Pochettino não tinha uma base sólida. É só ver a maneira que o Chelsea ganhava a maioria dos jogos. Eram jogos cada vez assim mais sem controle, uma bagunça imensa. O jogo contra o Nottingham Forest no final da temporada é um bom sinal disso, né? Um time que chegou a estar ganhando, leva virada e consegue vencer o jogo no final, muito graças ao brilho dos jogadores, porque coletivamente o Chelsea foi muito fraco. A gente via que havia muitos problemas coletivos, mas um elenco que era mais talentoso e melhor do que os resultados que havia conseguido no ano. E assim, a gente vê hoje um Chelsea que vem construindo melhores jogos, vem com escalações mais coesas, as substituições mais inteligentes, que encaixam melhor com o que o jogo vem pedindo. E é claro, né, a gente está vendo, né, um técnico que está implantando um modelo de jogo e uma identidade. Né, um time que tenta construir as jogadas através de passes mais curtos, mas que pode alternar às vezes para uma jogada um pouco mais rápida, entende? Ele alterna uma construção mais lenta com uma construção mais rápida, usa bastante também os pontas para criação. A gente vê os laterais em vários momentos participando da ação ofensiva, em outros voltando para a defesa. A gente está vendo ali uma semente sendo plantada e eu acredito assim, quando todos os jogadores comprarem bem a ideia, eu acredito que o Chelsea tem potencial de mostrar um futebol de alta qualidade. Porque se a gente parar para pensar, a gente tem um time que, a meu ver, é muito mais talentoso que o Aston Villa, mas terminou atrás do Aston Villa na temporada passada. Se o Aston Villa, com o trabalho do Unai Emery, conseguiu terminar com 69 pontos, alguma coisa assim, o que o Chelsea pode fazer se for bem treinado, com os jogadores que tem? O Aston Villa não tem um Christopher Nkunku, o Aston Villa não tem um Cole Palmer, tem um Ollie Watkins. Podemos falar que o centroavante do Aston Villa é melhor que o do Chelsea. Mas se a gente for pegar quase todas as outras posições, o Chelsea está acima, o Chelsea está melhor. Talvez centroavante e goleiro o Aston Villa esteja melhor, mas no contexto geral, o teto de produção do Chelsea é bem maior. A gente viu isso na temporada passada, mesmo com o Pochettino, as melhores atuações do Chelsea, mesmo algumas atuações contra equipes Big Six, a gente via como era capaz, mas era uma dualidade extrema. Contra o Liverpool no primeiro turno, deu trabalho, depois levou 4-1. Contra o Arsenal no primeiro turno, chegou a fazer 2-0. Levou um empate lá, porque o Sanches deu aquela falha, né? Mas no segundo turno, 5-0 para o Arsenal. É a dualidade, porque era um time que dependia muito do encaixe, da maneira que o Pochettino via, visto que não havia variação, não havia uma ideia bem definida de jogo, era muito aleatório. Então, assim, eu acredito que a semente está sendo plantada e os sinais são positivos. A gente não pode ignorar sinais positivos, algumas coisas assim que você olha e fala, estou vendo a organização, estou vendo ali algo que pode se tornar uma coisa maior, né? Porque eu vi, por exemplo, lá na época que eu estava comentando o US Open de tênis, agora mudando de esporte, mas acho que é um bom exemplo para fazer um paralelo aqui, o Alexei Popyrin, quando é um tenista que o pessoal fica até um meme do canal, né? Porque eu falo muito do australiano, um tenista que eu gosto bastante, ele tinha feito 2 atuações excelentes no US Open, na primeira e na segunda rodada. Na segunda rodada, inclusive, chegou a fazer até 6-0 contra o adversário. E assim, eu argumentei que, olha, esse cara vai ser muito difícil para o Djokovic, né? O Djokovic, maior tenista de todos os tempos, campeão de todos os títulos possíveis do tênis. E assim, muita gente falando, não, esses adversários que ele enfrentou foram fracos, né? Não eram grande coisa. Eu falei, olha, ok, mas a maneira que ele jogou, a maneira que ele construiu esses resultados, ela não é, tipo assim, simples de se fazer. O que ele vem fazendo de bom, certamente pode levar o Chelsea a conquistar, não, pode levar ele a conquistar a vitória. Ele já deu trabalho antes, né? Com o Chelsea no meio aqui, mas vamos lá. E aí o que acontece? Chega lá no jogo contra o Djokovic, ele vence. Ele venceu o Djokovic, surpreendeu um dos grandes favoritos ao título.
3-1, né? E assim, a maneira que ele jogou foi um negócio fantástico. Por mais que a gente pudesse argumentar que não fosse a melhor partida do Djokovic, há muitos méritos do Alexei Popyrin naquela vitória. E eram os bons sinais. Ele vem mostrando um jogador melhor, da mesma maneira que o Chelsea vem mostrando um elenco melhor. Óbvio que ainda há ajustes a serem feitos, há coisas que podem ser melhoradas no elenco, a meu ver, na questão ainda das laterais, o Chelsea ainda vai ter que fazer alguma coisa, seja contratar um zagueiro como o Condé, que a meu ver seria um titular melhor, e uma opção ali para tapar buraco na lateral quando se fizesse necessário, seja um goleiro talvez mais confiável. O Robert Sanchez até agora tem feito um trabalho ok, né? Vou dar o crédito a ele, até porque as últimas 2 atuações dele foram excelentes, né? E um centroavante, obviamente. O Cucu e Jackson vem tapando o buraco? Legal, mas ainda acho que um centroavante referência, mais qualificado, seria melhor. Até porque, por exemplo, o Cucu pode ser um 10, ele pode jogar pelos lados, ele tem essa qualidade. E é claro, como 9, né? Tem o Jackson e tudo isso, mas acho que ele seria um ótimo reserva. Assim, titular, eu ainda queria um cara que tomasse decisões mais rápidas e que fosse mais garantia de gols, né? Porque o Jackson pode marcar agora 2 gols como fez contra o West Ham, mas pode ficar 2, 3 jogos sem marcar porque a gente conhece o jogador, a gente viu ele na temporada passada e não vejo tantas distinções do futebol dele dessa temporada para a última. Tomara que melhore, tomara que ele aproveite melhor as grandes chances que são criadas para ele, mas ainda assim ainda tem um pé atrás com ele. De qualquer jeito, o Chelsea vem jogando melhor, os resultados na Premier League até agora são muito positivos e eu acredito que a maneira que o time vem jogando, né, e a maneira que vem sendo aproveitado o plantel, as rotações do jeito que estão sendo bem feitas, né, e é claro, as escalações que vem reduzindo o número de improvisações, vem mantendo o time mais coeso possível, tem gerado um Chelsea mais inteligente dentro de campo, um time mais efetivo, que controla melhor os jogos, que sofre menos defensivamente, a defesa claramente está melhor que a temporada passada e tem sido um ataque até agora muito promissor. Se vai sustentar o nível, se vai manter um nível padrão elevado de jogo, isso a gente vai ver mais tarde. Mas é nítido que um Chelsea que está atuando neste momento, né, é capaz de brigar por posições do top 4. Eu acho que tem elenco para isso, e se o Maresca continuar mostrando esses bons sinais e evoluir, a gente vai ver qualidade tática para isso também. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.